Olá, amigos. Que Deus nos abençoe em toda a nossa vida, aqui nesta terra. Então, amigos, passamos por algum sofrimento e por algumas dificuldades, como todo ser humano sofre. Mas quando clamamos por misericórdia ao nosso Senhor Jesus, e Jesus, em nosso socorro, estende a sua mão poderosa e soluciona os nossos problemas. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês é o templo de Israel, ou seja, o terceiro templo. Veja, amigos, que todas as instituições ou igrejas pregam isso, que vão construir o terceiro templo. Mas, amigos, será isso verdadeiro? Ou é só para enganar a população do mundo? Veja, amigos, que as igrejas e líderes e pregadores se baseiam no livro de Ezequiel, capítulo 40. Então, amigos, vocês vejam que isso é mais uma mentira para enganar a população. Ou seja, o mundo inteiro. O mundo todo. Então, amigo, para nós entender, temos que perguntar para Deus em suas escrituras. Veja no capítulo 40 de Ezequiel, no versículo 1, vocês vejam o que diz. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor. Então, amigos, veja, amigos, que esta visão de Deus a Ezequiel é sobre a cidade de Jerusalém, ou seja, Jerusalém futura, a nova Jerusalém. Veja que Deus levou Ezequiel para lá, ou seja, para a cidade. Então vocês vejam no versículo 2 que Ezequiel foi levado em visões de Deus à terra de Israel. Veja, amigos, que o Senhor Jesus mostra como edifício de cidade, ou seja, a cidade futura, a nova Jerusalém. Versículo 3. Agora vocês vejam que o próprio Senhor Jesus quem mostra a cidade. E tem um cordel de linho e uma cana para medir a nova Jerusalém. Agora vocês vejam o que disse o homem que tem a aparência de bronze. No versículo 4, e disse o homem que tem a aparência de bronze: Filho do homem, vê com os teus próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto está havendo. Então, amigos, mas quem é a casa de Israel que Deus está mandando Ezequiel anunciar? Pois vamos perguntar para Deus nas Escrituras. Vejam o que Deus diz a Ezequiel. No capítulo 43, versículo 10, que diz: Pois tu, ó filho do homem, mostra a casa de Israel este templo sobre o cimo do monte, ou seja, em cima do monte, mostra todo o seu limite.
ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Então, amigo, vamos ver ou perguntar para Deus quem é o templo na Nova Jerusalém futura, ou seja, é o próprio Deus, como está escrito. Veja em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, que diz: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E você sabe por quê? Porque eles formam um. Então, amigos, vocês viram que na Nova Jerusalém não tem templo, ou não haverá templo, pois o templo é Deus e seu Filho Jesus. Mas, amigos, na cidade de ouro, ou seja, na Nova Jerusalém, haverá um trono para Deus e seu Filho Jesus, pois eles formam um, como está escrito. Veja em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, que diz: Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, amigos, nessa cidade de ouro e de pedras preciosíssimas, não existirá templo, existirá só o trono de Deus e Jesus, pois eles são um. O próprio Deus disse para Ezequiel que a Nova Jerusalém será o lugar do seu trono, como está escrito em Ezequiel, capítulo 43, versículo 7. Confira. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Mas, meus amigos, paramos só um pouquinho e pensamos: Israel vai fazer o terceiro templo, ou já começaram, como dizem os falsos pastores, em seus ensinamentos dentro dessas igrejas falsas. Mas, amigos, que eles façam o terceiro templo, o quarto, o quinto, o sexto, e por aí vai. Faça quanto eles quiserem. Mas, amigos, não está escrito nas Escrituras Sagradas que haveria um novo céu e uma nova terra? Ou seja, esta terra e tudo que nela há será tudo exterminado, ou não sobrará nela coisa alguma. Ou seja, sobrará só os filhos de Deus transformado em corpo de glória, junto de Jesus nas nuvens do céu. E será aplicada as 7 últimas pragas pelo comando do Senhor Jesus nas nuvens, como está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 em diante, e também no capítulo 15, e também no capítulo 16 até o versículo 21. Então, amigos, para que Israel
vai fazer o terceiro tempo, ou seja, pode fazer quantos tempos quiser, pois vai ser tudo destruído na volta de Jesus, como está escrito em Apocalipse 21, versículo 21, que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Então, amigos, e para provar nas Escrituras para vocês, vejam que esta Nova Jerusalém, que de Deus ela desce do céu, vejam que ela tem só o trono de nosso Deus e seu Filho Jesus. Ela não tem templo, pois o templo é o nosso Deus e seu Filho Jesus, como está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Agora, amigos, confira em sua Bíblia. Veja em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, que diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, ou seja, Jesus. Então, amigos, vocês vejam ou confiram, vejam que a Nova Jerusalém só tem um trono de nosso Deus, seu Filho Jesus. Veja que formam um, como diz as Escrituras. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, veja o que diz: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, Jesus. Então, amigos, vamos fazer um pedido a vocês, que buscam verdadeiramente a verdade de Deus, ou seja, seu Filho Jesus. Não se deixe a enganar por essas falsidades que existem no mundo, ou seja, todas as igrejas criadas pelos homens. Então, amigos, ficamos por aqui em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.